tecnologia. Eu e os meus autores vamos apresentar para você esse trabalho de título extenso, tá? Mas, fundamentalmente, o que nós estamos propondo a fazer é fazer um estudo teórico do fluxo de dados de instrumentos, do que vai além simplesmente do tradicional limite de controle e supervisão. Então, nós vamos mostrar para vocês algumas vantagens associadas à utilização de dados de autodiagnóstico quando eles ultrapassam esses níveis, chegando até os níveis de gestão empresarial. Existem algumas vantagens que vão estar diretamente associadas a isso, né? Fundamentalmente baseadas em aumento de confiabilidade e na possibilidade de você fazer o melhor planejamento, melhorar a eficiência da tua operação geral. Agora, como que a gente pode fazer isso? O primeiro princípio que deve ser considerado é você desenhar uma arquitetura de automação, você planejar uma arquitetura de automação com foco em integração e com foco em segurança, para você poder viabilizar esse fluxo de dados de maneira segura. E é importante fazer esse desenho dessa arquitetura, dessa solução de automação, baseada em normas e padrões bem aceitos pelo mercado. Existem algumas vantagens associadas a isso. E esse trabalho ele vai se focar em alguns modelos apresentados pela ISO 95 e a ISO 99. Esse primeiro modelo, o modelo hierárquico funcional da ISO 95, ele é bastante interessante porque ele divide o teu complexo industrial em vários níveis, cada nível com as suas funcionalidades bem definidas. Começando desde o nível 0, que seria o próprio processo que está sendo controlado, passando pelos níveis de manipulação e medição de variáveis, controle e supervisão, as funcionalidades relacionadas à gestão operacional, tem alguns exemplos famosos aí, PINS e MES, até chegar ao nível da gestão do negócio em si. O outro modelo, na verdade, outros dois modelos considerados são da ISO 99, com foco na segurança de informação. Eles também são divididos em níveis, esses níveis são baseados nos níveis apresentados no modelo anterior, da ISO 95. Esses modelos, basicamente, eles apresentam algumas alternativas de segregação de rede para você aumentar a segurança. Um conceito que também é importante para ser levado em conta no desenho da tua solução. E nós montamos uma arquitetura didática baseada nesses modelos. Então, começando desde o nível 1, sensores e atuadores, o nível 2, controle e supervisão, alguns exemplos de gestão operacional, até chegar ao nível de gestão do negócio. É importante frisar que nós temos aí a divisão por níveis e, baseado na ISO 95, que é a segregação das redes, né, baseado nas recomendações da ISO 99, basicamente visando segurança. Vamos agora falar um pouquinho mais detalhadamente do nível 1, a parte de instrumentação inteligente e barramentos de campo, onde vão estar os dados, o início dos dados de nosso interesse para o estudo do nosso fluxo. Existem alguns padrões, algumas fundações que cuidam dos principais padrões de mercado para barramentos inteligentes, as principais hard, de processo, é inerente, é fácil verificar que é um dado que precisa ter uma certa priorização na aquisição e na utilização dele. Eu posso pegar a informação de processo e precisar associá-la ao intertravamento de segurança ou a um controle. Então, esse tipo de dado, normalmente a gente está falando de interfaces cíclicas ou síncronas com os teus sistemas de controle. E as informações de autodiagnóstico, não menos importantes do que as informações de processo, mas a criticidade de um tempo muito pequeno para você tratar essas informações, ela não é tão grande, não faz muita diferença. Para uma operação de manutenção, se você descobriu um problema em frações de segundo, ou se você demorou um minuto para ficar sabendo disso, então normalmente os fluxos de dados priorizam menos esses dados em questão.
Vamos falar primeiro dos dados de processo. Então, o que a figura está mostrando para vocês são os fluxos de instrumentação até os sistemas de controle, embora o desenho aí sugira controladores programáveis, isso pode ser aplicado a SDCDs ou a hosts de Field Bus Foundation. Agora, esse nível precisa passar para a camada de supervisão e controle, tradicional SCADA. E existem alguns padrões de comunicação que são utilizados para isso. Esse primeiro exemplo são alguns padrões mais antigos, né? A OLE, COM e DECOM. Normalmente, essas tecnologias utilizadas para o desenvolvimento de drivers de comunicação proprietários. Então, aquele driver vai funcionar especificamente para aquele fabricante e controlador, em alguns casos desenvolvido especificamente para trabalhar com determinado sistema de supervisão. E hoje em dia, na verdade já há bastante tempo, a tecnologia OPC se consolidando como padrão de comunicação aberto para viabilizar esse tipo de interface, em muitos casos até com uma riqueza de informação maior. Ok, vamos então falar um pouquinho agora sobre sistemas de gestão operacional. Mais uma vez, eu quero mostrar alguns modelos. Esse é um modelo funcional desde 95, eu entendo que deve estar bem complicado de ler, mas a mensagem que esse modelo se propõe a passar é o seguinte: cada uma dessas elipses, elas são conjuntos de funcionalidades. A área delimitada pela linha tracejada mais grossa, ela limita sistemas de nível 3. E o que é importante frisar aqui é que existem, a norma prevê vantagens, ela sugere uma série de interfaces de comunicação entre sistemas, tem vantagens atreladas a isso. Um modelo mais fácil de enxergar, um modelo simplificado, é o que a gente está apresentando agora. Nós podemos ver que na área interior nós temos, embora tenham 5 elipses, mas nós temos 4 agrupamentos principais de funcionalidade, que são sistemas ou soluções dedicadas à gestão de operações de produção, à gestão de operações de estoque, qualidade e manutenção, ainda mantendo, de uma maneira mais simplificada, a necessidade de interação com outros sistemas. Esses sistemas que a gente está mostrando são fundamentalmente sistemas de nível 4, tá? Que a gente vai falar daqui um pouquinho, mas uma camada superior de gestão operacional. Cada um daqueles grupos funcionais, produção, manutenção, qualidade e estoque, a norma menciona um outro modelo, que é um modelo genérico de gestão de operações, onde, na verdade, você pega aquele agrupamento funcional e você divide em outros agrupamentos funcionais de nível um pouco mais baixo. Esse modelo ele é aplicável para cada um dos 4 grupos funcionais, né? E, basicamente, ele mostra uma inter-relação de funcionalidades, na parte de cima, mostrando as interfaces com níveis superiores, e mostrando a programação detalhada, a gestão dos recursos relacionados àquela atividade especificamente, a coleta de dados, etc. O próximo slide a gente mostra esse mesmo modelo genérico, mas adaptado agora para a gestão de operações de manutenção. Até porque o foco do nosso trabalho, uma vertente que o nosso trabalho se propõe a mostrar, é exatamente a utilização das informações de diagnóstico, fortemente atreladas à manutenção, e na parte de baixo do modelo aparece um elemento novo, que são a interface desse sistema de nível 3, de gestão operacional, relacionada à gestão de operação, de manutenção nesse caso, fazendo interface com o sistema de nível mais baixo. Então, na parte de baixo a gente consegue verificar o fluxo de dados previsto de obtenção de dados de saúde dos equipamentos, comandos e procedimentos de manutenção, resultados de manutenção e assim por diante. Um dos principais sistemas de nível 3, quando o foco é a correta utilização dessa informação de diagnóstico, são sistemas de gerenciamento de ativos de instrumentação. Em inglês, normalmente, são tratados como Plant Asset Management. Esse tipo de sistema tem uma série de funcionalidades, mas fundamentalmente, esse tipo de sistema ele deve ser aplicado para fazer um monitoramento contínuo da condição de cada instrumento, ou seja, ele vai interpretar essas informações de diagnóstico, vai dar o tratamento adequado para essa informação, até porque ter informação demais pode ser tão ruim quanto não ter informação nenhuma se essa informação não for devidamente tratada. Além disso, outras funcionalidades interessantes é a possibilidade de parametrização remota de instrumentos, porque os padrões de comunicação permitem isso, e outras funções de apoio às atividades de manutenção de uma forma geral.
Para sistemas de gerenciamento de ativos de instrumentação, para que eles possam estabelecer interface de comunicação com dispositivos inteligentes, com a instrumentação inteligente, existem dois padrões que hoje em dia são muito aplicados no mercado. A tecnologia FDT-DTM e o EDDL. Existem muitos fabricantes que são aderentes a uma ou até as duas tecnologias. Em outras tecnologias, o ponto em comum entre elas é a utilização de um arquivo, ou de eventualmente mais de um arquivo, para cada tipo de instrumento que vai estar, onde você vai estar fazendo esse tipo de interface. Esse arquivo ele vai detalhar que tipo de dado que vai ser lido, quais as possibilidades de parametrização remota, quais as informações de diagnóstico que você vai ter. No caso do EDDL, esse arquivo é fundamentalmente um arquivo de texto. No caso do FDT, do padrão da tecnologia FDT-DTM, um arquivo de uma extensão de programa, uma DLL, até porque no caso da FDT-DTM é muito comum você incorporar uma interface gráfica junto com os dados, né? O que não acontece com a DDL. Vamos então, agora a gente consegue melhorar um pouquinho a nossa figura anterior, chegamos até o nível 3, as interfaces entre sistemas de nível 2 ou 3, fundamentalmente usando os mesmos padrões de comunicação que a gente já tinha mencionado para sistemas de supervisão, ou seja, o LE, com o IBCOM e agora muito mais intensamente o APC. Opa, perdão. E um elemento de conexão entre nível 2 e 3 muito comum são as soluções do tipo PINT, que tem algumas funcionalidades. Normalmente o PINS ele vai ter um historiador, ele vai ter algumas ferramentas analíticas para que você possa analisar os dados que você vai estar colhendo dos níveis inferiores e gerar indicadores que sejam úteis para avaliar se o teu processo está acontecendo da maneira adequada. E a segunda função bastante importante é servir exatamente como elo de ligação entre os padrões de comunicação de TA e os padrões de comunicação de TI. Então, normalmente sistemas de nível 3 e sistemas de nível 4 não conversam com padrões normais de TA, Modbus, OPC, drivers de comunicação, e o PINS acaba atendendo essa demanda de servir como esse elo de ligação. Por quê? Porque o PINS, além de conhecer os padrões de comunicação de TA, ele entende padrões de comunicação de TI. Alguns exemplos que a gente está citando, por exemplo, Web Service, bastante utilizado, e comunicação ODBC, interface de banco de dados. Os fluxos que a gente tinha mostrado até então, os fluxos de dados, de processos, de operação, e agora o resuminho gráfico da nossa conversa de dados de manutenção. Então, as informações saem dos instrumentos, utilizando ou não os elementos de controle como um gateways para você poder levar essa informação para níveis superiores, usando fundamentalmente os padrões de comunicação FDT, DTM e a DDL, só que agora o nosso elo de ligação não é mais o PINS, agora o nosso elo de ligação mais comum seria realmente o sistema de gerenciamento de ativos de instrumentação. Um resuminho das funções, né? Monitoração contínua de condições, a possibilidade de você fazer ajustes remotos nos parâmetros, as atividades de calibração, fundamentalmente, e também servindo como link um elo de ligação para sistemas de nível mais alto, fundamentalmente sistemas de gestão de manutenção, para você poder aproveitar essa massa de dados ricas de diagnóstico que esse tipo de dispositivo pode fornecer. Aqui um exemplo, né, um dos exemplos que nós mencionamos de interface de comunicação de TI, que seriam os web services, que fundamentalmente, de uma maneira muito resumida, é claro, a gente está falando de incorporar os dados que te interessam através de um arquivo XML, de você encapsular esse arquivo no protocolo SOAP, ou seja, o protocolo que vai definir o destino da tua mensagem, como é que essa mensagem deve ser transportada, e fundamentalmente esse tipo de dado trafega em HTTP. É um meio muito comum, está cada vez mais difundido para o mundo de TI, né? Que está cada vez mais próximo do nosso mundo de TA. Na verdade, faltou um detalhe, não. Vamos agora falar especificamente sobre um sistema de nível 4, que seria o sistema de gestão de manutenção. Normalmente,
é fácil de você perceber que o fluxo natural dos dados do sistema de gerenciamento de ativos é um destino comum para ele, é o sistema de gerenciamento de manutenção. E, fundamentalmente, para que serve um sistema de gerenciamento de manutenção? Basicamente, para garantir que as atividades de manutenção vão ocorrer da maneira adequada. Ou seja, o planejamento das atividades normalmente é feito por esse tipo de sistema, cuidado do fluxo de trabalho, cuidar dos estoques, fazer interface com outros sistemas para você garantir que o pedido de compra das tuas peças sobressalentes ou do material que você precisa para a manutenção vai ocorrer da maneira adequada, e isso pode se traduzir na funcionalidade que o EAM tem, o Sistema de Gestão de Manutenção, de gerar as ordens de serviço para garantir que o profissional mais adequado vai fazer aquela atividade de manutenção, que a ferramenta que ele precisa vai estar disponível no momento que ele precisar, no local que foi determinado. Agora a gente pode ver o nosso fluxo de dados mais completo, a linha verde mostrando os dados de produção, processo, as linhas vermelhas mostrando as informações de diagnóstico de manutenção, o fluxo chegando até o nível 4, e vamos então falar um pouquinho mais sobre o sistema de gestão de manutenção. Na verdade, toda informação de diagnóstico que é obtida continuamente, chegando no sistema de gestão e manutenção, de forma que você consiga planejar mais adequadamente as suas atividades, até porque as informações de diagnóstico, em muitos casos, permitem a possibilidade de você fazer uma manutenção preditiva. É bastante frequente um instrumento poder informar que ele está chegando no nível de degradação, que, ok, nesse momento eu ainda estou ok, mas em breve você precisa realizar uma atividade de manutenção. Isso te dá a oportunidade de escolher o melhor momento para fazer essa atividade de manutenção, cruzando o teu planejamento de manutenção com o teu planejamento de produção. Então essa é uma das vantagens, além da riqueza de informação e da uma confiabilidade. Se você pega uma informação automática sugerida pelo diagnóstico do teu sistema e utiliza essa informação para você preencher os campos das tuas gerações de ordem de serviço, você acaba tendo alguns ganhos que, de um modo geral, impactam positivamente na produtividade da tua organização. Agora, essa parte técnica é bastante interessante, agora isso acaba não indo adiante se não fizer sentido financeiramente implantar esse tipo de solução. E, na verdade, faz. Esses gráficos que eu estou mostrando para vocês é uma pesquisa de uma entidade não atrelada a nenhum fabricante, que divide, na verdade, as empresas em 3 níveis, começando nas empresas que realmente seguem a risco os padrões de mercado de utilização, de uma correta utilização desses dados de manutenção, e empresas que nem tanto. O que a gente pode verificar é que as empresas que realmente adotam essas boas práticas, elas acabam conseguindo não só uma redução bem mais significativa dos custos gerais de manutenção, quanto você consegue ter uma estabilidade maior do teu processo, você consegue ter uma eficiência maior do teu processo como um todo. Então, é um investimento que se justifica, você acaba recuperando a médio e longo prazo o teu investimento. E um detalhe importante é que, ainda que isoladamente, boa parte das soluções que nós mencionamos muito rapidamente, porque o tempo é curto, na nossa apresentação, elas são utilizadas em maior ou menor grau na indústria. Outro ponto também é o seguinte: embora esse trabalho tenha se focado no fluxo de dados de instrumentos, ele é perfeitamente extensível a qualquer outro elemento que esteja na tua arquitetura de automação. Isso foi só um estudo teórico. E mais importante, a implantação do tipo de solução dessas, que prevê a integração de dados desde os teus níveis mais baixos até as camadas superiores, ela não é só uma decisão de qual a melhor tecnologia que você deve utilizar, mas é fundamentalmente uma decisão corporativa. Você não consegue colocar um sistema desses para rodar se você não tem todos os principais envolvidos daquele segmento industrial trabalhando de uma maneira coesa, visando a excelência operacional desejada. Era isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta.